A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma vez com vocês, para poder falar aí das palavras de Deus. Nós vamos tratar com vocês hoje, o assunto da palavra de Deus aqui, é acerca da posição da igreja no reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, ele, segundo as Escrituras, ele será rei sobre toda a terra. E a igreja vai reinar com Cristo. E eu quero aqui, através desse vídeo, tratar com você aí a posição da igreja no reino milenar. Vamos ler aqui as palavras de Deus e assim vamos falando aí do assunto para a glória do Senhor. Apocalipse, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Apocalipse, capítulo de número 20, o verso de número 6, que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então está aí o versículo da palavra de Deus, Apocalipse 20, verso 6, falando para nós que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição trata-se do momento do arrebatamento da igreja. Então, a primeira ressurreição, os que têm parte nela, repousa sobre ele aí essa bem-aventurança, que ocuparão aí no reino milenar a posição de sacerdote, conforme nós acabamos de ler. Bem-aventurado e santo, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre essa segunda morte não tem poder, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reina com ele 1000 anos. Então, lá no milênio, nós já começamos a enxergar nas Escrituras a posição aí da igreja. Ela ocupa a posição de sacerdote de Deus. E de reis também, conforme Apocalipse aqui, ó. Nós vamos acompanhar agora, capítulo de número 5, o verso de número 9 e 10, que diz assim, ó: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então temos aí Apocalipse 5, verso 9 e 10, falando que o nosso Jesus derramou o seu sangue, comprando para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, e fazendo para Deus aí reis, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E nós temos também a fala do nosso irmão, o profeta Daniel, capítulo 7, verso 27, está registrado que os reinos e a majestade debaixo de todo o céu é dada aos santos do Altíssimo. Então, a igreja do Senhor, no reino milenar, ela está ali nesta posição de rei e sacerdote de Deus. Porque a palavra mostra que nós somos comprados pelo sangue de Cristo e feitos para Deus rei e sacerdote. Nós temos a palavra do nosso Jesus, nós vamos acompanhar aqui agora as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Vamos acompanhar aqui Mateus, capítulo de número 19. Mateus 19. Abra aí a sua Bíblia, acompanha comigo aí o texto bíblico, para nós poder falar um pouquinho mais aí do assunto aí.
Mateus 19, estou abrindo a minha Bíblia aqui, o verso de número 27. Olha o que diz. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse: em verdade eu vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho ou terra por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então nós temos aqui a preocupação do apóstolo Pedro, né? Apóstolo Pedro e os demais, né, também. Eles eram pescadores e deixaram tudo para seguir a Jesus. E Pedro está preocupado, né? Como manter a sua vida financeira se ele não estava mais mexendo com pesca. Então, o apóstolo Pedro chega até Jesus aqui no capítulo 19, o verso 27, e pergunta para Jesus, né? O que eles iriam receber? Porque eles deixaram tudo para seguir o Senhor. Aí Jesus disse: vós que me seguiste, quando na regeneração eu me assentar para julgar as 12 tribos de Israel, vão assentar comigo. Aí Jesus disse mais ainda. Jesus disse assim: todo aquele que tem deixado pai, mãe, irmãos, esposa, filho, por amor de mim, vai receber 100 vezes mais e terá a vida eterna. Então a gente vê que Jesus deu ali um descanso para o apóstolo Pedro, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo: fica tranquilo, né? Se lá na pesca você estava ganhando um X, aqui comigo você vai ganhar muito mais. Então, Cristo garantiu para Pedro aí a tranquilidade, e também temos aí a promessa que quando ele assentar para julgar as tribos de Israel, assenta com ele sobre 12 tronos. Porque esse direito de assentar nos tronos com Jesus é dado para os seguidores de Jesus, né? Talvez muito até entende quando lê aqui o capítulo 19, verso 28, né? Que esse direito é só para os apóstolos, mas não é só para os apóstolos. Esse direito é para os seguidores de Cristo. Nós temos a esposa de Zebedeu que procurou Jesus e disse assim, ó: deixa esses 2 filhos meus, um sentar à sua direita, o outro à sua esquerda no seu reino. Aí Jesus olhou para ele e disse: vocês não sabem o que pede. E Jesus até falou: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Eles disseram: sim. Jesus falou: sim, na verdade vocês podem beber, mas assentar na minha direita ou na minha esquerda não cabe a mim. Isso aí cabe a meu pai. A quem o meu pai tem, né, concedido aí. Então nós sabemos que eles queriam ali ter alguma vantagem evidente, né? Essa oportunidade de assentar uma direita e outra esquerda. Mas nós sabemos que com as coisas de Deus não é assim, né? As coisas de Deus não se trata dessa forma. Ali é quem o Pai concede. E nós temos a informação da palavra de Deus, né? Que esse direito é dado para os vencedores. Né? Lá na carta do Apocalipse, nós vamos até ler agora. Pode abrir a sua Bíblia aí, Apocalipse. Vamos acompanhar o capítulo de número 2. Apocalipse 2. Nós já vai ver aqui, né, quem tem esses direitos aí de assentar com Cristo. Vamos lá, Apocalipse 2, verso 26. Diz assim, ó: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então
aqui nós temos uma informação de Cristo, que os que vencer, recebe dele aí o poder de reger as nações com vara de ferro. Então ali quando Cristo assentar, os vencedores assentam com ele para poder julgar aí as nações da terra. Temos também no Apocalipse capítulo 3, o verso 21, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós vemos aí que o direito de assentar com Cristo são para os vencedores, né? E é por isso que Pedro, quando pergunta para Jesus o que eles iam receber, Jesus falou para eles: olha, fica tranquilo, aqui nessa terra vocês vão receber 100 vezes mais e terá uma vida eterna. E também disse: olha, na regeneração, quando eu assentar, vai assentar comigo, os que me seguem vão assentar comigo. Então nós sabemos aí que, segundo as palavras de Deus, esse direito de assentar com Cristo cabe aos vencedores, né? E muitos entendem, às vezes, como eu já mencionei, que é só para os 12 apóstolos, mas não é. Esse direito, segundo a palavra, é para os vencedores. Esses vão assentar com Cristo. Então, isso é lá no milênio, tá? Como eu já disse, é a posição da igreja no milênio. A igreja que tem parte aí no arrebatamento, né? Que é a primeira ressurreição. Esses ocuparão posição de sacerdotes de Deus, reis e sacerdotes do Senhor, e reinarão com Cristo durante 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, o verso 6, e nós sabemos que no milênio a igreja, esses que têm aí esta posição de reis e sacerdotes, vão estar sentando com Cristo. Nós leu aqui Apocalipse 2, 27, fala mais sobre a forma de reger o mundo, né? Nós sabemos que Jesus, ele vai reger as nações com vara de ferro, né? Está registrado lá em Apocalipse, capítulo 19, eu acho que ali no versículo 12 ou 13, está registrado que o nosso Jesus vai reger as nações com vara de ferro. E aqui no capítulo 2 do Apocalipse, nós vemos Jesus dizendo que os vencedores, ele vai dar poder sobre as nações e com vara de ferro a regerá. Então, juntamente com Jesus, no reino milenar, a igreja de Cristo, os seguidores de Jesus, receberão aí esse poder, esse direito, ocuparão essa posição no reino milenar de rei sacerdote de Deus e também essa posição de julgar aí as nações. Porque o nosso Jesus, ele é o rei de Israel nessa época, né? O milênio é um período em que Jesus será o rei de Israel, conforme profetizou o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo de número 9. O profeta Zacarias profetizou dizendo que o Senhor será rei sobre toda a terra. Então é aí no período do milênio, o nosso Jesus é o rei sobre a nação de Israel e toda a terra estará sujeita aí ao governo de nosso Jesus. As nações serão regidas com vara de ferro e a igreja, né, os que têm parte na primeira ressurreição, ocupando a posição de reis e sacerdotes, reinarão com Cristo ali no milênio, nesta posição aí de rei e sacerdote, para poder assentar nos tronos ao lado do nosso Jesus. São 12 tronos que a Escritura mostra aí em Mateus 19, 28. Nós temos também a fala do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, quando o apóstolo Paulo fala com a igreja de aos Coríntios, porque estava tendo ali algumas, vamos dizer, indiferença entre os irmãos, problemas, situações complicadas, e os irmãos estavam trazendo os injustos para resolver as questões. E Paulo deu uma repreensão naqueles crentes, dizendo: olha, irmãos, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Né? Vocês têm questões aí, e em vez de resolver com os santos, você está
buscando injusto para resolver questões, então a gente vê ali o apóstolo falando que os santos vão julgar o mundo, né? Então esse julgamento, que os santos vai ter o direito de julgar juntamente com Cristo, é no reino milenar, tá, irmãos? Para que também você não faça aí confusão, achando que nós vamos assentar com Cristo no trono branco, que não é. O trono branco é um lugar reservado só para Jesus. Conforme a palavra descreve, Deus preparou Jesus para isso, né? Como está escrito, o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. Então, o trono branco não cabe a nós, não. O trono branco é Cristo, né? Então, que você não faça aí confusão na hora de interpretar aí o que a Bíblia está mostrando. O direito que nós temos como igreja, como rei sacerdote do Senhor, que fomos comprados pelo sangue de Cristo e feito para Deus aí, reis sacerdotes. Isso aí dá para nós o direito de nós assentar com Cristo no milênio, na regeneração, conforme Jesus falou em Mateus 19, 28, né, que ele vai julgar as tribos de Israel, e ali nós assentaremos com ele. Mas no trono branco não, o trono branco é só para Jesus. Segundo as Escrituras Sagradas, em Mateus 25, 31, na hora que Jesus assentar no trono da sua glória ali, ele vai colocar à sua direita as ovelhas e os bodes à esquerda. Então, ovelha e bode mostrado ali é uma forma, figura de mostrar as coisas, né? Mas ali está mostrando justo e injusto, salvo e não salvo. É mostrado como ovelhas e bode. Então, no juízo, quando Jesus assentar para julgar, estaremos ali nesta posição, é diferente. Ali estaremos à direita, na posição de justo, para poder ouvir do Senhor. Vem, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E os injustos vai estar ali para ouvir: aparta de mim, maldito, para o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Então, esta é a posição aí nossa quando Jesus assentar no trono branco. Já quando Jesus assentar na regeneração, que é no milênio, para julgar as tribos de Israel, a nossa posição é de rei sacerdote, e nós assentaremos com Cristo ali, juntamente com ele, para também reger as nações com vara de ferro, porque ele dará para nós, o salvo, este poder. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, irmã, você que acompanha, que a minha fala, que o vídeo possa aí te ajudar a compreender os assuntos bíblicos aí. Fica na paz de Cristo Jesus e que Deus abençoe todos vocês.